Economizar recursos públicos e buscar ainda mais transparência são alguns desafios da Câmara de Ribeirão para este ano. Mas a nova mesa diretora deverá dar prioridade às investigações de conduta de 2 parlamentares pela Comissão de Ética. A partir desta quinta-feira, a Câmara de Ribeirão Preto voltará a movimentar o plenário. Temas polêmicos já estão agendados, como as revisões do plano diretor e da planta genérica de valores, que reflete nos custos com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Num clima amistoso, Executivo e Legislativo prometem reforçar o diálogo. Nós estabelecemos um critério de total transparência e, se possível, um pouco mais de antecedência no diálogo entre o Legislativo e o Executivo, antecedendo, inclusive, o envio dos projetos de interesse público que a Prefeitura encaminhará para a Câmara. Esse ano nós vamos manter o mesmo ritmo e, se possível, ter um diálogo ainda mais amplo. É importante para a população da nossa cidade, que seja discutido os projetos que serão apresentados na Casa de Leis, no nosso Legislativo. É importante a presença do prefeito, conforme ele disse, inclusive na primeira sessão do ano, debatendo e conversando com os vereadores os principais assuntos do nosso município. Mas essa calmaria acaba já na primeira sessão pós-recesso. O parlamento deve decidir quais vereadores ocuparão os principais cargos nas comissões permanentes da Casa. Adalto Marmita, que será investigado por quebra de decoro parlamentar, é cotado para integrar o Comitê de Ética. A cassação do mandato do político será analisada a pedido do Ministério Público, por suspeita de organizar bailes funk que terminaram em confronto com a Polícia Militar nas festas de final de ano. O Conselho de Ética deve sim ser de vereadores para estudar e investigar o caso e, claro, envolvidos em todas essas situações, não podem estar no Conselho de Ética. Esta é a minha opinião e eu entendo a opinião dos outros parlamentares também, mas eu acho que parte por esse princípio. Nós temos que ter uma Câmara transparente, muito verdadeira e honesta com a população de Ribeirão Preto. Isaac Antunes, também investigado pelo Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal, acusado de captação ilegal de votos, é nome dado como certo para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. A presidência não vai se furtar de nenhum caso. Nós vamos encaminhar para que sejam analisados através da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nós temos que avaliar o trabalho que foi feito na CCJ o ano passado pelos membros que compuseram esta comissão. Nós temos que destacar que foi um trabalho feito, ao meu ver, com bons olhos. Inclusive, nós tivemos o caso da questão das OS, que foi barrado na CCJ e também pela Justiça. Então, nós acreditamos que o trabalho que foi desenvolvido pela Comissão de Constituição e Justiça o ano passado foi um trabalho bem feito. Em meio a esse turbilhão de acusações e investigações, estão as obras do anexo à Câmara. Para não ser taxada de omissa, a atual mesa diretora bateu o martelo e decidiu que os trabalhos serão concluídos pela empresa Cedro, a mesma que iniciou a construção em 2015. A presidência terá que desembolsar mais R$2 milhões para os serviços de instalação de ar-condicionado, rede elétrica e acabamento do prédio de 5.000 metros quadrados. Ao todo, já foram pagos R$6 milhões e 400 mil. A diretoria legislativa ainda terá que encarar de frente o orçamento apertado, com super salários descobertos e amplamente divulgados a partir de novas medidas de transparência. E é muito complicado você diminuir isso se você não tiver uma política firme e longe de qualquer populismo, de realmente diminuir os cargos, extinguir cargos, né? Se você não tem essa política, que não é tão populista, porque realmente você está mexendo com o emprego das pessoas, a tendência dessa folha de pagamento é só aumentar. A gente vê isso em várias outras áreas do poder público. Sempre a folha de pagamento é o maior peso, né, na verba pública. Para esse advogado especialista em administração pública, o principal desafio dessa Câmara é buscar ainda mais transparência e romper o corporativismo, se quiser mostrar atitudes diferentes daquele parlamento que ficou manchado pelos escândalos de corrupção. Espera-se, na verdade, esse comprometimento ético, moral, transparente e legal dos nossos representantes.
Então, à medida em que eles não cumprem com esta determinação e com o anseio da sociedade, estão se furtando da sua maior responsabilidade, de nos representar com dignidade. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Os vereadores Adalto Marmita e Isaac Antunes sempre negaram as acusações. Vamos continuar falando sobre a primeira sessão do ano da Câmara de Ribeirão com Ana Luísa Marques, que está ao vivo e tem mais informações. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Muito trabalho, Zanuelo, é o que os vereadores vão ter durante este ano. Já nesta primeira sessão, os parlamentares vão ter que definir os integrantes dos principais cargos nas comissões permanentes da Casa. Mas quem ganha destaque nessa noite é a Comissão de Ética, porque tem nas mãos o futuro de 2 vereadores. Adalto Marmita, que é investigado pelo Ministério Público por organizar bailes funks e confrontar com a PM, e Isaac Antunes, que também é investigado pelo Ministério Público e a Polícia Federal, suspeito por captação ilegal de votos. Ambos negam as acusações, mas correm o risco de serem cassados. A sessão conta com a participação popular em massa e também deve marcar presença o prefeito Duarte Nogueira. Nesse momento, a sessão acabou de começar, portanto, nenhuma comissão ainda foi definida. Todos os detalhes desta sessão você acompanha amanhã na primeira edição do Jornal da Clube, que começa ao 12:30.